Segundo dia do nosso primeiro Fórum Nacional de Integração do Médico Jovem. Antes de fazer a composição da mesa para a próxima mesa redonda, eu passo a palavra para o coordenador do nosso encontro, nosso fórum, doutor Irangalo. Por favor, doutor. Bom, aos membros da comissão, nós teríamos uma reunião dia 31/8. Tadeu, anote aí, 31/8. Está cancelada essa reunião porque surgiu uma viagem de emergência para mim. E a Rejane, que é o que secretaria, gente, ela já está escolhendo uma data para ser em setembro, tá? Para nós fazermos um levantamento geral deste fórum e vamos repassar para todos os conselhos regionais de medicina e para quem tiver interesse desse evento, das atas, tudo. A carta aqui do final já está pronta, né? E será lida no final da tarde. O que é que os frutos deste evento, o que é que aconteceu? E esta carta vai ser assinada pelo Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e Associação Nacional dos Médicos Residentes, com o aval da nossa plenária. Como a plenária é a semana que vem, eu já vou aprovar na plenária essa carta também, ok? De antemão, quero agradecer aos professores que aqui estão, que vieram nos abrilhantar para esse fórum, e dizer que o nosso evento tem seu termo, seu encerramento às 17 horas, e às 17h30 será sorteado um carro, uma Ferrari, que era a presença de todos, ok? Aquele carro com certeza vai sair. Eu já liguei para o Collor, ele está mandando aquele, só que só de imposto é muito dinheiro. Ele está mandando aquela Ferrari que foi presa. O IPVA é uma bagatela de R$200 mil que vocês vão ter que arcar. Muito obrigado, então. Então, bom dia a todos, obrigado pela presença e vamos dar início à nossa mesa redonda dessa manhã. Tem como centro saúde mental do médico jovem, um tema extremamente importante, né? Dada a carreira que abraçamos, né? Todos nós médicos, né? Carreira realmente que nos exige muito da nossa vida pessoal e familiar, disponibilidade integral, diria, de corpo e alma. Então, né? Com todas as suas consequências para a nossa integridade, né? Física e mental. Então, eu acho que é um tema extremamente atual e importante. E aí nós vamos chamar para compor a mesa, aqui já compondo a mesa total, né? A doutora Kátia Burle dos Santos Guimarães, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Professor Dr. Luiz Antônio Nogueira Martins, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Dr. José Raimundo da Silva Lippe, Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. O Dr. Leonardo Sérgio Luz, que é conselheiro federal e coordenador da Câmara Técnica de Psiquiatria do CFM. E o Dr. Cláudio Jerônimo da Silva, Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo. Por favor. Ok. Então vamos dar início. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso secretário, doutor Arthur, para ler aí o currículo do primeiro palestrista, que vai ser a doutora... Não, vai ser...
vai ser doutora Kátia Burle dos Santos Guimarães. A doutora terá 30 minutos na sua palestra Saúde Mental dos Futuros Médicos. A doutora Kátia Burle dos Santos Guimarães é psiquiatra geral e psiquiatra da infância e adolescência. Ela é psicanalista, membro associada da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ela é mestre pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Ela é psiquiatra do Núcleo de Atendimento Psicológico e Psiquiátrico do Corpo Discente da Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA. Ela é conselheira do CREMESP na gestão 2013 a 2018 e ela é coordenadora da Câmara Temática Interdisciplinar sobre Violência nas Escolas Médicas do CREMESP. Doutora Kátia. Tá bom. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Infelizmente eu não pude participar ontem, já soube que foram trabalhos muito produtivos. E eu agradeço o convite em nome do Dr. Arthur Danila, Dr. Nívio, Dr. Carlos Vital, Dr. Leonardo. Eu acho que essa parceria e o estímulo que a gente tem para poder falar um pouco sobre a saúde mental do estudante e do futuro médico, que é o futuro médico, eu considero importante no sentido de que nós temos visto tudo que vem acontecendo com a medicina no nosso país, todas essas, eu diria, atrocidades, em todos os níveis. Conosco, com os profissionais que trabalham, com os pacientes, pela qualidade de saúde que eles têm recebido, e nós precisamos cuidar, sobretudo, daquele que será o cuidador, porque lá no conselho, e aqui tem inúmeros conselheiros que são ou estão nessa função nesse momento, que já estiveram, e sabem bem que nós vemos às vezes situações nas quais o jovem médico ele acaba cometendo uma infração porque ele está esgotado, deu limite. E muitas vezes, durante a graduação, a gente percebe que o jovem ele foi muito bem treinado do ponto de vista cognitivo, né? Aprendeu a fazer um raciocínio clínico, ele aprendeu todos os exames, toda a propedêutica, mas passou pela escola sem uma atenção para si mesmo. E isso depois desencadeia uma série de transtornos na vida profissional. E a gente vê isso acontecendo até o extremo, né, com suicídios de tantos médicos. Todos nós temos certamente alguma história para contar de algum colega que acabou cometendo o suicídio. Então, baseado nisso, né, baseado nas referências que nós temos, na experiência internacional já de muitas décadas, eu acabei me aproximando desse tema em função do trabalho que a gente desenvolveu na Faculdade de Medicina de Marília. É uma faculdade estadual, é uma autarquia, não está ligada a nenhuma universidade, tem algumas peculiaridades por ser bem pequena, né? Muito bem. E quando nós iniciamos esse trabalho, nós procuramos dois serviços que já existiam no nosso estado. Nós começamos lá há 22 anos e nós procuramos o serviço da USP, o Grapal, o Dr. Milan, que nos deu várias orientações, e o serviço da Unifesp, o Dr. Luiz Antônio Nogueira Martins faz parte da Unifesp. Na época era Maria Adelaide Avancini, a psiquiatra e psicanalista responsável. Bom, então, apesar de nós estarmos num grupo aqui de médicos, acho que poucos estudantes ainda, não sei se tem alguém aqui da graduação, mas vocês são da graduação? Ótimo. E bastante gente, muito bom ver futuros colegas aqui, ainda na fase de graduação,
se preocupando com todas essas questões, né? Muito bem, então eu vou fazer algumas brevíssimas considerações sobre a formação do aparelho mental, porque o que nós temos visto, não só no nosso serviço, mas nos serviços que têm conseguido, né, trabalhar com a saúde mental do estudante de medicina, a gente percebe que aqueles que vão adiante, que dão certo, que têm retorno, que os alunos procuram espontaneamente, né, porque isso é outro aspecto interessante que a gente depois pode debater, é a procura, é a busca espontânea que cada vez mais tem acontecido. Esses serviços, eles estão ligados, né, os seus ou psiquiatras ou psicólogos têm uma formação psicodinâmica também. E a gente percebe que isso faz diferença. Existem serviços que só encaminham ou serviços que não têm o atendimento psicoterápico, e a gente vê que são serviços que, quando a gente conversa com os colegas, inclusive nos encontros que temos já há alguns anos, né, Luiz Antônio, dos serviços de atendimento ao estudante de medicina, há bastante, mais de década, né, a gente vê que tem alguns serviços que não conseguem se estruturar, e aqueles que se estruturam contemplam também o aspecto psicodinâmico, tá? Muito bem, então, falando sobre isso, quando a gente pensa no ser humano, só para relembrar, nós precisamos considerar pelo menos esses 3 vértices, né, dos aspectos psíquicos, dos aspectos emocionais e ambientais, psíquicos ou emocionais, e os biológicos, óbvio. Então, lá no NUAD, a gente, assim como em outros serviços, nós buscamos esse nível de atendimento, tanto do ponto de vista de poder clinicamente ter um diagnóstico, medicar quando necessário, quanto também da psicoterapia. Para relembrar também, né, ou para aqueles que ainda não tiveram acesso, então nós usamos esses conceitos, né, o conceito do inconsciente, né, então, como todos sabem, nós temos, acho que hoje isso já está na cultura popular, inclusive, nós temos aspectos que nos colocam em contato com o meio externo, a parte consciente, que é o que nós estamos usando aqui nesse momento, e temos aspectos inconscientes que, no fundo, regem a nossa vida, que são aquelas situações que a gente fala, mas por que eu estou repetindo a mesma besteira que eu fiz há um ano atrás? Né? Por que a gente, às vezes, acaba tomando determinadas atitudes e não se dá conta do porquê disso? Então, é a partir desse referencial que a gente inclui também os aspectos de abordagem do estudante. E um outro conceito que só falar de inconsciente não seria possível é esse conceito que o Freud chamou de segunda tópica, né, para aqueles mais afeitos a essa área, que ele diz assim, que nós temos um mediador, né, que ele chamou de eu. Essa tradução veio do alemão, veio para o inglês e acabou virando ego, mas é o eu, né, quando você vê a tradução direta do alemão. E esse eu, ele seria uma instância psíquica que tem que se ver com 2 lados, né? Quer dizer, hoje nós fizemos a opção de estarmos todos aqui, apesar do sol maravilhoso que tem lá fora, de estar passeando, fazendo qualquer outra coisa, dormindo, né? Por quê? Porque nós precisamos mediar os nossos desejos, né, que estaria aí desse lado esquerdo da balança, e ele disse que esse lugar onde estão os desejos, né, ele chamou de id, que é o lugar da onde vem algo que se encontra no inconsciente, que a tradução é isso. Então, como é que a gente faz para mediar o que a gente quer com a realidade interna e externa? Interna é o super-eu, ou super-ego, né? E externa é a polícia, né? Você entra na loja, pega esse negócio, sai e não paga, o cara vai lá e fala, ou você devolve ou vai preso. Então nós temos a realidade externa, né? Mas o que importa mesmo é como a gente lida com esses 2 lados da balança. E se eu estou com um ego mal aferido, uma balança mal aferida, eu tomo prejuízo na vida. Eu costumo dar o exemplo, pessoal, aqui da graduação, eu brinco com os alunos, né, porque quando eles vão comprar carne, né, a gente brinca que carne de república é carne moída, né, quando tem.
Pelo menos lá, em Marília. E aí você chega no açougue, o cara coloca na balança, você pede um quilo de carne moída, ele coloca uma almôndega na balança. E pesa 1 quilo. Se você comprar, você vai tomar prejuízo, o comprador. Agora, se o dono do açougue lá colocar uma bacia deste tamanho e pesar 1 quilo, a maioria acaba levando para casa, né? Não é ético, mas, enfim, o dono do açougue vai tomar prejuízo. A grande questão é que vendedor e comprador, nesse exemplo, nessa metáfora, são partes do nosso eu. E se eu estou com o ego bem aferido, é como uma balança bem aferida. Põe 1 quilo, pesa 1 quilo. A gente toma menos prejuízo. Isso, na nossa vida profissional, como médicos, é fundamental. Fundamental. Às vezes a gente vê excelentes profissionais que num determinado momento está passando por uma situação muito difícil e não consegue perceber. Porque situação difícil, né, só quem está vivo que tem. Óbvio. Aí a questão é o quê? Puxa, mas eu estou me dando conta, eu estou percebendo que não estou bem, que acumulei muitas funções, que está com problema no casamento, que está com problema com os filhos, que perdeu pai e mãe, enfim. E aí, naquele momento, a pessoa percebendo, ela vai se cuidar se o ego estiver bem fortalecido, estruturado. E se não perceber, pode ter prejuízo. Aí, às vezes, a gente vê excelentes profissionais, como eu estava falando, que, de repente, se enroscam num atendimento, numa situação que você vê que é contratransferencial, que eu vou falar já já. Então, cuidar da saúde desde a graduação, ela é importante para a gente aprender a lidar com essas questões, saber que existem. A gente pode não acreditar, pode não gostar, pode ter outra linha de atuação, mas sinto muito, o psíquico ele funciona baseado nesses princípios. E um outro conceito importantíssimo que o Freud trouxe é das pulsões, o conceito de pulsão. Pulsão é a expressão psíquica dos instintos. E os instintos estão lá no inconsciente, na parte submersa do nosso iceberg, do primeiro slide. E nós nascemos com isso, vem de fábrica, né? E as pulsões, elas estão amalgamadas, a pulsão de vida e pulsão de morte, como uma moeda, cara e coroa. Tanto faz se eu jogo 50 centavos de um lado ou do outro, o valor é o mesmo. E essa força, né, a pulsão de vida está ligada à nossa força de vida. Tudo que nos move adiante, nos faz construir algo, conhecer, o que fez a gente estar aqui hoje agora. E a pulsão de morte, que está representado por tudo aquilo que a gente faz dando marcha ré, faz a gente se colocar na contramão da nossa própria vida, colocar-se numa posição de puxar o próprio tapete. Então esses aspectos de vida e morte são inerentes à nossa pessoa. Um ego bem estruturado, ele lida melhor com esses aspectos, porque essas forças, elas estão numa permanente, num jogo constante a nossa vida inteira. E a gente percebendo, a gente vai lidar melhor com isso para não se colocar em enrascada. E não colocar os outros também. E um outro conceito importante que, né, como eu disse no início, eu estou fazendo um voo panorâmico assim, muito breve, óbvio, né, que a gente utiliza essa questão da projeção e da introjeção. Né. Nós sabemos que a contribuição que Bion trouxe, mostrando que o bebê recém-nascido, quando a mãe acolhe, esse bebezinho ele vai projetar assim como esse projetor está lá colocando as imagens que eu selecionei, vai projetar na mãe aquelas partes pequenas, dissociadas e desconexas. E essa mãe, quando ela está suficientemente bem, ela acolhe e inconscientemente ela organiza isso e devolve para o bebê. Ele deu um nome, né? Ele chama isso de elementos beta, que vão se transformando e voltam para o bebê na forma de elementos alfa e vão formar essa função alfa, que é o quê? A nossa função de pensamento, a gente poder pensar os próprios pensamentos, né? E não atuá-los. Então, esse movimento de projeção e introjeção está presente também o tempo inteiro no nosso exercício profissional, desde a graduação, desde o primeiro ano,
dependendo da metodologia de ensino da faculdade, você no primeiro ano já tem contato com os pacientes, né? Nas UBS, PSF, enfim, já tem algum contato. E naquele contato, isso já começa a acontecer. É como se, eu gosto da metáfora que o Luiz Antônio usa, da radiologia, né? Se a gente tivesse um crachá, como aquele dos radiologistas, que ao final do mês tem que ir lá medir para ver se passou do ponto, né? O nosso aí, de psiquiatra, de psicanalista, enfim, apitava no fim do dia, mas não tenha dúvida. Então, isso acontece conosco desde a época da graduação, onde vocês estão agora, até o dia que a gente resolver parar de exercer a profissão. Porque até esse dia é o tempo inteiro. Então, não importa se eu sou um ortopedista, se eu sou pediatra, se eu sou radiologista, não importa qual a minha especialidade, porque o ser humano, ele tem esse tipo de... ele tem esse tipo de movimento, a gente querendo ou não. Aqui nesse momento a gente tem aspectos que vêm e que eles inconscientemente, no nosso caso, então, especificamente, o paciente, ele transfere tanto para o estudante quanto para o profissional. Se a gente percebe, a gente pode lidar com isso de um jeito interessante. E se a gente não percebe, às vezes aqui na volta, ó, na contra-transferência, dá zebra. Aí a gente fala, pô, mas a relação médico-paciente foi rompida. A partir disso começou a ter problema. Quantas situações a gente vê lá no conselho? Então, é aí que está um outro ponto importante. Então, a relação médico-paciente, ela envolve essas questões transferenciais. No caso do psiquiatra, no caso de um psicanalista, a gente vai trabalhar com esse recurso. As outras disciplinas não necessariamente, mas precisa saber que isso acontece, né? Porque muita coisa do que o paciente quer dizer para a gente, ele está dizendo dessa maneira também. Então, isso tudo para falar o quê? Que a época da graduação é uma ponte na nossa vida, né? São 6 anos fantásticos, né? Acho que se a gente fizer uma pesquisa aqui com quem já se formou, desde o pessoal de mais experiência, né? É isso aí, patrão. Até os recém-formados R1 aqui, os egressos, a gente vai ver que é uma época muito boa, muito boa. Mas são só 6 anos da nossa vida. Isso nos leva para o exercício profissional. Ela pode ser longa, ela pode ser menor, enfim, mas é daí para diante que a gente responde o resto da vida por aquele tal daquele número que nós recebemos, né, no dia da cerimônia lá de entrega do nosso CRM. Então, os cuidados durante a graduação, eles são tão importantes, se a gente puder usar como metáfora, como os cuidados que uma mãe tem com o seu bebê desde o nascimento. Porque ali vai se formar tudo que a gente vai ser o resto da vida. Muito bem. Então eu vou apresentar só alguns breves... Então a FAMEMA, como eu disse para vocês, é essa faculdade que foi criada em 66, estadualizada em 94, quando foi criado o Núcleo de Apoio Psicológico e Psiquiátrico Adjacente. Nós lá fazemos várias atividades, como entrevista inicial, para todos os primeiro-anistas, tanto da medicina quanto de enfermagem, e temos lá esses atendimentos que vocês estão vendo, psicológico, psiquiátrico, encaminhamentos, orientação, atendimento familiar, enfim. E aí a pesquisa que nós fizemos foi, todo mundo diz assim, mas eu estou estressado, estou estressado, estou estressado, estou estressado. Bom, então vamos pesquisar o estresse. E a gente não fez uma pesquisa especificamente em relação a uma situação clínica, transtornos depressivos ou de ansiedade. Muito bem, utilizamos esse inventário, né, inventário sobre estresse de Lippe, e nós pesquisamos, segundo esse inventário, não fizemos nenhuma pesquisa do ponto de vista de dosagem de nada, foi só a aplicação desse instrumento, e fizemos para ver se realmente havia, né, e existe, segundo esse instrumento utilizado, esse aumento dos níveis de estresse nos estudantes de medicina, porque as referências, né, mostravam isso. Várias pesquisas já feitas, pesquisas na época de 60,
esqueci o nome do autor agora, não sei se o Luiz Antônio vai lembrar, mas fez uma pesquisa numa universidade comparando o nível de estresse, presença, né, e nível de estresse nos estudantes de medicina, direito e educação física. E o que ele observou, segundo os instrumentos utilizados, é que os níveis de estresse eles eram maiores, com significância estatística, nos estudantes de medicina, e eram iguais entre direito e educação física. Por quê? Isso eu vou falar mais para o final. Então, esse inventário ele classifica por sexo, faixa etária, presença ou não de estresse e os sintomas predominantes. Nesse ano, nós tínhamos 472 alunos na faculdade, né? Já nessa divisão, vocês estão vendo que nesse ano de 2003 já havia mais mulheres do que homens, né? A medicina virou uma profissão feminina. Distribuídos assim, olha, vocês estão vendo aqui no quinto ano, era 50%, no sexto havia mais homens do que mulheres. E do quarto ano para baixo, a população feminina, então, já aumentando. Do total de alunos, 87,5% responderam ao inventário, na mesma proporção. Eu consigo passar? Bom, esse próximo slide mostra que teve a mesma, se manteve o que a gente tinha nos estudantes. E olha que interessante, o primeiro ano, vocês que são da graduação, não sei que ano vocês estão, mas o primeiro ano, segundo esse inventário, né, dos 87% que responderam ao inventário, nós temos que no primeiro ano quase 60% não apresentava estresse segundo o instrumento utilizado. E do segundo ao sexto é visível esse aumento. Todos os estudos estatísticos foram feitos, não vou apresentar isso aqui para vocês. E aí nós separamos, dá para passar em cima? Clicar? Isso. Tá, aqui é no sexo feminino, olha que interessante. No primeiro ano, a mulherada já entra com níveis, exatamente, de estresse. Olha o sexto ano. Nós não fizemos uma pesquisa a respeito disso, mas o que a gente ouve das futuras colegas no sexto ano, lá no atendimento, ao longo de 22 anos, é a preocupação no sexto ano se eu vou entrar em alguma residência ou não. E aí, o meu namorado, ele está fazendo residência aqui, e se eu passar fora? Ou então ele está em São Paulo, se eu não passar? E daí, eu vou casar? Mas aí eu vou ter filho com quantos anos? Mas 35 anos? Daí eu vou ter um síndrome? Bom, enfim... Certo? Fora aquelas que chegam e dizem assim, eu estou engordando de tanto comer, porque eu estou estressado, meu cabelo vestido, tem essas coisas mais assim, né, banais, assim, mais simples. Mas, sobretudo, essas questões onde as mulheres têm que se haver com essas questões. Eu vou ser uma boa profissional, mesmo cuidando, que especialidade eu vou escolher para cuidar da família? E por aí vai. Doutora Kátia, 5 minutos. Ok. Dá para passar o próximo? Isso. Esse sexo masculino, olha que maravilha. Os homens tranquilos, né? Aqui tem um viés, claro, nas respostas, mas olha aqui, quarto ano, quinto ano, né? Primeiro ano eu brinco que os meninos, eles amam de paixão, né? Porque a maioria ainda raspa o cabelo, aí chega no começo do ano, férias, né? Litoral, tarará, você é bicho de medicina. Oh, antigamente era assim, né? Hoje eu já não sei se costuma ser, mas era, né? Então, é uma diferença interessante mesmo, a gente vê que a estatística tem uma ressonância no que a gente vê na clínica. O próximo, por favor. Então, isso é só para comparar, tá? A população com estresse e sem estresse. Aqui, a população feminina, a população do sexo masculino. Próximo, por favor.
E esse inventário, ele permitia isso aqui, ó, separar a predominância de sintomas em físicos, psíquicos e sem predominância. E vocês estão vendo aqui, olha, a predominância é no nível de estresse nos aspectos psíquicos, por causa de tudo que eu falei antes. A projeção é o tempo inteiro. Próximo, por favor. E o que é, por que a gente tem falado, mas há muitos anos, sobre essa questão de dar importância das faculdades de medicina terem um serviço de atendimento ao discente nessa área da saúde mental? Porque se a gente tem um jovem que ainda está na fase de resistência, vocês estão vendo que essa pesquisa mostra, e as outras pesquisas, cada uma com a sua característica, mostram as mesmas coisas. Se vocês pegarem as referências, é a mesma coisa. Muda o instrumento, mas é a mesma coisa. O quê? Que a maioria, olha, quase 90%, está na fase de resistência, ainda não adoeceu. Se você cuida e mostra e ajuda o jovem a perceber que ele tem que encontrar recursos de acordo com a sua pessoa para lidar com o que ele vai ser bombardeado o tempo inteiro da vida profissional, ele não adoece. Por isso a importância da gente ter serviço de atendimento nas escolas de medicina. E a conclusão dessa pesquisa é que o curso médico é um agente estressor. E nós temos predominância dos sintomas psíquicos, parece que tem maior aí no sexo feminino, e a metodologia parece que não influencia não, é o conteúdo da nossa formação, tá? E, como a gente sabe, os docentes são um modelo para os estudantes, então deveria ser feito um trabalho nesse sentido. Eu trouxe algumas referências, vocês viram que eu não coloquei nenhum slide, né? A gente tem um livro sobre a saúde mental do médico do estudante de medicina, professor Luiz Antônio, sobre residência. Nós temos esses 3 livros também, referências muito boas. Esse daqui, que é o mais antigo do Grapal. Aqui também o pessoal da Unifesp e um outro mais recente que saiu do Sérgio Baldassin. E o que eu falei daqueles conceitos iniciais que parecem simples, eles estão nas obras completas do Freud, da Melanie Klein e do Bion. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, professora Kátia. Excelente a sua apresentação. Vamos seguir. Quem vai falar agora é o professor Dr. Luiz Antônio Nogueira Martins, da Universidade de São Paulo. O professor Luiz Antônio é livre-docente e professor associado, aposentado da Universidade Federal de São Paulo, é o ex-coordenador do Núcleo de Assistência e Pesquisa em Residência Médica, na PREME, e autor do livro Residência Médica, Estresse e Crescimento, aquele que foi projetado pela doutora Kátia. O senhor tem 30 minutos, professor. Bom, bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar desse fórum, que estou aproveitando muito para participar. Eu participei o dia todo ontem e estou achando muito agradável e estimulante e renovador. Acho que é uma coisa de renovação do espírito de aguerrido, né, do jovem que batalha, da militância hipocrática. Isso, a militância hipocrática. Então, estou muito satisfeito de estar aqui e é um prazer e eu queria fazer aí uma breve apresentação então sobre a saúde mental do residente. Eu queria saber se tem residente aqui. Um eu conheço. Tem mais algum residente aqui? Ah, tá bom. Eu vou começar passando um pequeno filme. Como será que a mente de uma pessoa reage depois de mais de 30 horas seguidas de trabalho? Principalmente se for numa tarefa da mais alta responsabilidade, como a de salvar vidas humanas. A reportagem que vamos ver agora mostra o problema dos internos e residentes de alguns hospitais norte-americanos. O Dr. X foi interno de um dos maiores hospitais de Washington. Atualmente está no 2º ano de residência em outro. Embora tenha exigido que seu nome não fosse divulgado, ele concordou em fazer algumas revelações sobre a vida de internos e residentes.
A conversa com a reportagem teve lugar num restaurante próximo ao hospital. O Dr. X estava saindo de um plantão de 32 horas. Começou dizendo que é comum o médico, depois de mais de 20 horas de plantão, vencido pelo cansaço, escrever a receita de medicamentos para um paciente na papeleta de outro. E quando, por causa de um problema qualquer, o interno de madrugada telefona para o médico-chefe de equipe, a reação geralmente é de hostilidade. Uma vez, o Dr. X chegou a ouvir a seguinte ordem: só volte a ligar para mim se o paciente morrer. Sid Elzazian tinha uma filha de 18 anos chamada Libby. Numa noite de domingo, Libby teve muita dor de ouvido e febre alta devido a uma infecção. O médico da família recomendou que a levassem à emergência do hospital de Nova York. Ali, ela foi atendida pelo interno Louis Weinstein, que já estava de plantão há 18 horas. Libby estava com muita febre e tremia bastante. Mas Weinstein se recusou a atender a 3 chamadas das enfermeiras para que fosse ver a paciente. Pelo telefone, ele mandou que a amarrassem à cama e lhe dessem um tranquilizante. A droga receitada foi Demerol, apesar de estar registrado na papeleta que Libby já havia tomado o antidepressivo Nardil. A mistura de Demerol e Nardil pode ser fatal. E realmente foi para Libby Zian. No processo movido pela família Zian, os peritos concluíram que o raciocínio do interno Louis Weinstein estava prejudicado pelo cansaço. Praticamente nenhum hospital permitiu que a reportagem da televisão acompanhasse as 36 horas do plantão de um médico. O Hospital Monte Sinai de Manhattan foi uma exceção. Das 7 horas da manhã de uma terça-feira até as 7 horas da noite do dia seguinte, os passos do interno Jack Levy foram seguidos. As primeiras 12 horas foram rotineiras, com a ronda de visitas, a revisão das papeletas, etc. Agora são 19h30. A noite do Dr. Jack Levy está apenas começando com um caso de hemorragia interna. 8 da noite. 13 horas trabalhadas. Mais 23 pela frente. 8h45 da noite de terça-feira. Uma violenta discussão estoura num dos quartos. A família da paciente exige que ela seja mudada de local ou levada para casa. There are no other female beds. No, I don't want you to do that. She needs to be in the hospital. You can't take this aggravation. 3 horas da manhã de quarta-feira. Pela primeira vez no plantão, Jack Levy tenta descansar. Mas 1h30 mais tarde é obrigado a se levantar para atender a um chamado. Em seguida volta para a cama, onde fica até às 6h30. No total, apenas cerca de 3 horas dormidas. São 8h30 da manhã de quarta-feira. O Dr. Levy está de plantão há 25 horas seguidas. Existe um modo simples de saber se é dia ou noite no interior da maioria dos hospitais. É dia quando os médicos chefes de equipe chegam para ouvir os relatórios dos internos e residentes. 10 horas da manhã. Jack Levy tenta se concentrar no trabalho. Compare o aspecto dele agora com o que era 24 horas atrás. 5h15 da tarde de quarta-feira. Depois de mais de 34 horas de plantão, Jack Levy não consegue entender uma pergunta do repórter. Imagine um paciente sendo entregue neste momento às mãos de Jack Levy. Na verdade, ele está mais precisando que cuidem dele do que na situação de tratar um doente. Outro hospital que também permitiu a entrada da reportagem foi a Policlínica de Harrisburg, na Pensilvânia. O Dr. Tom Pearson é residente de lá. Na sexta-feira à tarde, quando estas imagens foram gravadas, ele já estava de plantão há mais de 30 horas, a maior parte do tempo na UTI. O Dr. Pearson diz que após 24 horas de plantão, vem uma vontade enorme de chorar. Depois disso, surgem alucinações e perda da noção de tempo. O paciente é um inimigo. Este é um ponto que os plantonistas não gostam de revelar que tem.
E não é raro surgirem apelidos depreciativos para os doentes que costumam dar muito trabalho. Não se pode deixar de perguntar por que os hospitais continuam a programar plantões de 36 horas para os internos e residentes, quando se sabe que esses longos períodos são absolutamente contraproducentes. O Dr. Richard Gollin, diretor do Hospital Monte Sinai, responde que o motivo mais importante é o da continuidade do atendimento ao paciente. Internos e residentes constituem mão de obra barata para a maioria dos hospitais. Por causa disso, no que diz respeito ao paciente, ser atendido pela emergência de um hospital pode ser o mesmo que estar jogando roleta russa. Embora um pouco sensacionalista, mas acho que faz parte de um trabalho jornalístico, né? E embora também seja um vídeo antigo, esse caso dessa paciente Liv Zion ocorreu em 1984 em Nova York. Apesar disto, essa matéria ela traz alguns pontos que são bastante discutidos e abordados na literatura científica, como, por exemplo, os efeitos da privação do sono em plantonistas. Um outro aspecto aí que dá para se depreender desse filme é a questão do assédio moral, né, se pensarmos qual foi a resposta, né, que o residente, né, recebeu, né, só me chame quando a paciente morrer, né? Enfim, o fato é que algo que é apresentado nessa matéria é amplamente discutido na literatura. Então eu vou passar em revista alguns dados existentes na literatura científica sobre esses aspectos. Aqui? Vai. Paulinho. É isso aqui? Obrigado. Bom, em relação à privação do sono, um dos primeiros trabalhos da literatura foi na década de 1970 e foi realizado com 14 R1s da área de clínica médica, e era um trabalho interessante, onde o residente que estava no plantão, ele tinha que detectar a presença de arritmias no eletrocardiograma. E comparando, então, os resultados, né? Quando ele não estava privado do sono e quando ele estava privado, houve um aumento do número de erros e um aumento no tempo que o residente conseguia fazer a leitura adequada, que era só a identificação da presença de uma arritmia, não era diagnosticar qual arritmia, é só se havia ou não. E outros dados sobre os efeitos da privação do sono do ponto de vista psicológico, né? Então, dificuldade de concentração, irritabilidade, uns sentimentos de autorreferência, fica muito hipersensível, né? E uma inadequação afetiva e quadros depressivos. Outros trabalhos, né, relacionaram então a privação do sono e o estado de fadiga, né? Então, por exemplo, a presença de distúrbios cognitivos, alteração do humor e fadiga, né, que podem afetar o aprendizado do residente, o desempenho profissional dele, como na assistência, né? Vocês viram aqui
no vídeo que tem um momento que o residente ele não entende uma pergunta que o repórter faz para ele, né? Esse é um estudo realizado em São Paulo, esse segundo aí, do Matias e colaboradores, com residentes de anestesia. E mostrou que, enfim, havia um aumento do período de latência do sono. Ou seja, o residente ele adormecia rapidamente, né? É aquele período de latência, né? E, finalmente, esse talvez seja o estudo mais significativo e mais impactante dos últimos tempos, que é um estudo realizado em unidade de terapia intensiva, que constatou